Muito se fala hoje, irmãos, sobre reino de Deus, sobre pregar o reino, sobre viver o reino, sobre visão de reino e sobre venha teu reino. É quase que unânime as mensagens que nós ouvimos hoje: o reino, não vive o reino, mensagem de reino, evangelho de reino, pregação de reino. A verdade é que as pessoas falam muito uma coisa que elas repetem, é o cola e copia, elas nem sabem do que estão falando. Mas você já se perguntou do que esse povo tanto fala sobre reino de Deus? Venha teu reino, reino, a gente canta aqui, o teu é o reino, o teu é o poder e tu é a glória. Que reino é esse? Que reino é esse que Jesus ordenou? Vão e pregue o evangelho do reino. Que evangelho seria esse evangelho do reino? O que é pregar o reino de Deus? E o que é então viver o reino de Deus? Vocês vão me deixar nervoso, esse tanto de gente de idade em pé aí. Não está não, você está aqui dentro. Eu não estou vendo você no estacionamento. Não, eu estou no estacionamento, todo está no estacionamento, nenhum está no estacionamento. Meus amores, sentem. Estou vendo um no estacionamento, o Paulo. Também não está, eu estou vendo ele aí. Está todo mundo no estacionamento, mas ninguém está no estacionamento. Bom, quer ficar em pé? Fique, com dor nas cadeiras, com dor em tudo, tá bom. Bom, o que significa, gente, pregar, venha teu reino? Eu gostaria de abordar com os irmãos alguns textos, em primeiro lugar, sobre a importância desse reino. Eu sei que nós começamos uma série sobre avivalistas da Bíblia, mas dentro do avião, Deus me deu isso aqui, e eu sou muito obediente à voz do Senhor e tenho que falar sobre isso hoje, tá bom? Agora, alguns textos sobre a importância desse reino. Primeiro, em Marcos 10, do 14 e 15, você vai conferir aqui, eu leio aqui: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus também disse: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para cumprimento a todas as coisas, então virá o fim. Jesus determina que antes do fim de todas as coisas, esse evangelho chamado evangelho do reino deveria ser pregado. Ele manda a gente orar: venha teu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também nós temos em Marcos 1:15: o tempo é chegado, e dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Em João 3, do 3 ao 6, Jesus declarou: em verdade vos digo, ninguém, observa, não é entrar ou herdar, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas nomenclaturas, elas têm uma importância muito grande sobre ver o reino, vir o reino, receber o reino, ou entrar no reino, ou herdar o reino, são distintas. Em Lucas 9, do 59 ao 62, nós temos todo um contexto, mas tem uma parafrase que eu gostaria de colocar para você. Jesus disse: deixe os mortos sepultarem os mortos, lá no final, quer dizer, no início. Vocês, porém, vão e preguem o reino de Deus. Isso está no início, no final do contexto. Mas a pergunta é: que reino é esse? Que Jesus fala, deixa o morto sepultar o morto. Mas como é que o morto sepulta morto? Jesus está querendo dizer, deixa quem não conhece Jesus, quem não conhece o reino, quem está morto espiritualmente, cuidar dos outros mortos. Ele chama de morto o outro morto. Então ele deixa claro, olha, deixe os mortos sepultarem os mortos. Parece até uma coisa muito dura, né? Mas vocês, porém, vão e preguem o evangelho do reino de Deus. Mas que reino é esse? Na quarta passada eu falei sobre uma característica desse reino, em um outro contexto evidente. Hoje eu vou falar sobre outra característica desse reino, porque nós aprendemos sobre os três aspectos daquilo que nós chamamos de reino de Deus. Nós temos, ou de reino, nós temos na Bíblia o reino de Cristo,
Nós temos na Bíblia o reino de Deus e nós temos na Bíblia o reino dos céus. Só me lembrando aqui, nós falamos há 2 ou 3 quartos sobre reino dos céus, né? Sobre a mensagem pedintes, está até na internet. Primeiro reino, a primeira característica que a Bíblia fala é o reino de Cristo. 2 de Pedro 1, do 10 ao 11, diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se, observa o termo empenhar, trabalhar. Agora, observa que esse reino aqui é falado de uma conquista. Ele tem um contexto de batalhar. Esse reino é conquistado por esforço e por violência. Então Jesus, o apóstolo Pedro diz assim: empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois agindo assim, vocês jamais tropeçarão e vocês estarão ricamente providos quando entrarem. Presta atenção, olha a diferença, no reino eterno de nosso Cristo. Olha que interessante, quando a Bíblia fala reino de Cristo, ela fala sobre empenho, sobre trabalho, sobre galardão, sobre se esforçar, porque ela está falando de um reino visível, um reino espaço-tempo, um reino que existe, um reino de fato, não é um reino espiritual. E esse reino de Cristo mencionado aqui pelo apóstolo Pedro é o milênio, aonde você será recompensado e galardoado pelas suas boas obras, e ele é completamente meritório, por isso que ele é conquistado. Por isso que o apóstolo Pedro usa o termo empenhe-se. Ele não está falando da salvação, porque a salvação não é por obras, e nem por empenho, e nem por força. A salvação ela é pela graça, mediante a fé. Então ele está falando de galardão, de recompensa. E o reino de Cristo é puro mérito. Esse reino de Cristo, eu reafirmei aos irmãos, que ele é uma recompensa do Pai ao Filho pela obediência do Filho à morte de cruz. Como Jesus foi obediente à morte e morte de cruz, Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, um cedro de justiça, para que ele reine, e um povo para ele reinar. A igreja é esse povo. Em João 18:38, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Ele está falando desse reino que viria, em que ele iria governar com cedro, e vai governar com cedro de justiça, e todos aqueles que participam desse reino terão escalas meritórias pelas obras que viveram aqui. Você vai se recordar daquela série que eu preguei sobre eternidade aqui na igreja. Algumas coisas nesse reino de Cristo. Primeiro, você entra no reino. Lembra que o ladrão da cruz citou: Senhor, deixa eu entrar no reino. É um reino que você vai participar, não é um reino que você vê, não é um reino que é uma revelação, também não é um reino que você herda, você tem que conquistar ele. Ele é conquistado por esforço, ele é por mérito, ele é galardão. Tudo que você fez aqui ecoa lá. É suas obras que faz você participar, ou como você vai participar desse reino chamado reino de Cristo, seja dízimo, oferta, boas obras, cesta, cobertor, tudo isso é contabilizado para como você vai viver nesse reino chamado reino de Cristo. Isso já foi amplamente divulgado em 4 anos aqui nessa comunidade. Então esse reino é conquistado por esforço e empenho, ele é meritório. E Jesus é o rei deste reino, e nós somos seus súditos. Ele conquistou esse reino, na realidade ele merece, porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu os principados. Você vai lembrar da palavra de Jesus, da parábola que ele disse do moço que foi para uma terra distante para conquistar aquele reino, mas quando ele chegou lá, aquele povo não quis. Você vai lembrar da festa de casamento que ele chamou para participar, mas quem foi convidado não quis. Ele mandou e disse: obrigue os outros a entrarem. Veja que esse reino, ele é um reino forçoso. Em outras palavras, você não participa do reino de Cristo só porque você aceitou Jesus. Você pode ser servo nesse reino, mas como você vai viver lá é por suas obras. Bom, eu já disse isso, aconselho você depois ouvir a série completa, Eternidade, aquela da corda.
né, Claudinho? Que acorda com a ponta vermelha e o resto da corda. Quem se lembra aí? É somente sobre esse reino. Segundo aspecto do reino é o reino dos céus. Você vai ver muito na Bíblia o termo reino de Cristo, reino de Deus e reino dos céus. Em Marcos 5:3 diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, gente, é o céu, é a dimensão espiritual chamada céu. É um reino visível, real, mas não nessa dimensão. O reino de Cristo vai ser aqui nessa dimensão. Vai ser em novos céus, nova terra. A partir de Jerusalém, ele vai governar o mundo com sede de justiça. Esse é o reino de Cristo. Amém? O reino dos céus é no terceiro céu. O apóstolo Paulo fala dele em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Quando ele foi arrebatado, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei, presta atenção, visões e revelações do Senhor. Há um segredo nos homens espirituais: as visões e as revelações. Isso não é para qualquer um. E diz assim, vamos lá, quais são as visões e revelações do Senhor? Verso 2, pode continuar, Tiago. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo. Ele está querendo dizer, não sei se eu estava acordado ou dormindo, não sei, mas Deus o sabe. É mais ou menos assim que você sente quando você tem uma visão, uma revelação. É uma êxtase, você não sabe se está no corpo, fora do corpo, é uma coisa estranha mesmo. É exatamente assim que Paulo desenha. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha o que Paulo fala: foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ou seja, não é tudo que Deus mostra que a gente fala. Bom se falássemos, mas se falasse é chamar de louco. Agora Paulo está deixando claro duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, existe um lugar chamado paraíso, e esse paraíso ele fica embaixo do trono de Deus, de acordo com o Apocalipse 6:9 ou Apocalipse 9:6. Agora eu estou em dúvida, mas contudo acha para mim que ele fica embaixo do trono de Deus, para onde vão os mortos em Cristo, e lá é chamado de reino dos céus. Esse reino dos céus, onde estão aqueles que morrem com Cristo, que é chamado de paraíso, é ele quem, Paulo foi lá, e lá ele provavelmente viu Abraão, Isaac, Jacó, viu os apóstolos, viu todo mundo, os servos do Senhor, viu o próprio Senhor, lá nesse lugar chamado céu, que fica no terceiro céu, chamado céu eporâneo, chamado paraíso. E por que bem-aventurados os pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus, porque eles têm visões e revelações do Senhor sobre esse reino dos céus. Te aconselho a ver a mensagem que está na internet, pedintes espirituais, para você entender. Não, desculpa, pedintes espirituais ou pobres de espírito? Acho que é pedintes espirituais, que está lá o contexto pobre de espírito. Mateus 7:21 diz assim, Jesus diz, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Duas coisas nesse texto. Jesus está falando sobre ir para o céu de fato. Ele disse, não é todo mundo que levantou a mão, aceitou Jesus que está salvo. Segundo, só entrará no reino dos céus, ou seja, irá para o paraíso, isso literalmente, quem faz a vontade de Deus. Aí o gato miou. A gente costuma dizer, a vaca foi para o brejo. Quem é que faz a vontade de Deus hoje? Porque Jesus deixa claro que quem não faz a vontade do Pai, e olha que toda a palavra de Deus é intencional. Primeiro, o reino dos céus. Segundo, o meu Pai que está nos céus. Então ele está falando de um lugar, ele está falando de um espaço-tempo, ou tempo-espaço, de um lugar como esse aqui, só que numa outra dimensão, chamada terceiro céu. O reino dos céus é um lugar onde o Pai está. Esse é chamado de reino dos céus. É um lugar para onde você vai caso saia desse plano. Foi meio kardecista isso agora, né? Caso saia dessa dimensão agora, e você vai para o paraíso, para o reino dos céus. Quem vai para o reino dos céus aí?
Eu vou, irmão, quero levar alguns comigo. Na realidade eu sou pastor aqui para levar um grupo comigo para o céu. Quero saber quem vai comigo, né? Mas em Mateus 8, versículo 11, diz assim: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão, olha que é um lugar, à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aonde está Abraão, Isaque e Jacó? No paraíso. Então você vai lembrar de Lucas capítulo 16, Senhor, manda Lázaro molhar a água, molhar o dedo na água e me refrescar a língua. Pai Abraão, ele olhou e viu o paraíso. Então o paraíso é real, um lugar para onde vão aqueles que morrem em Cristo, é real, ele é um espaço-tempo, ele existe, assim como também o inferno existe. Com isso nós observamos algo muito importante. Primeiro, o reino dos céus é um lugar para onde iremos. O reino de Cristo também é um lugar, mas não é um lugar que você vai em outra dimensão ou outro espaço-tempo. É aqui, então é um lugar que virá. O reino é um lugar que iremos, o reino dos céus. O reino de Cristo é um lugar que virá. A nova Jerusalém que desce. Veja, olha que coisa interessante. O reino... Bom, eu talvez vou explicar um pouco na física para você. Se você sair daqui e encontrar o primeiro buraco negro, nós temos aqui na nossa galáxia, foi encontrar agora um buraco negro. Eles dizem, o que eu vi ali mesmo foi um borrão, mas eles dizem que é um buraco negro. Mas se você sair daqui para ir lá no buraco negro, quando você estiver perto desse buraco negro, você vai orbitar esse buraco negro e 2 dias lá em volta desse buraco negro, por causa do peso que ele tem, vai ser mais ou menos uns 100 anos aqui na Terra. Aí você vai assistir aquele filme Interestelar, você vai entender um pouquinho a teoria da relatividade do espaço-tempo. Pastor, não vou entender nada, porque eu assisti aquele filme e não entendi nada. Mas é um filme, é uma tese científica para você entender. Agora imagina você, se você vai aqui dentro da nossa galáxia, que é uma das menores do universo, e são zilhões de galáxias, a nossa é uma das menores, você tem que viajar 10 bilhões de anos em luz e etc. Imagina quanto tempo você gastaria para alcançar a Nova Jerusalém. Aí você pergunta, como que a Nova Jerusalém será acessível a nós? Só tem uma maneira: Deus encurtar o espaço-tempo. E aí agora a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus vai enrolar os céus como enrola um pano. Então o que ele vai fazer? Imagina que você tem aqui esse papel. O espaço-tempo ele é assim, tá? Ele é desse jeito, né? Diríamos que ele é um tesserator. Só que ele é tão fino como um pano. Ele não Newton usava o termo rígido, Einstein usa o termo... Me ajuda aí, Greg, aproveita que você está aí. Vocês estão com nada, vocês também. Tudo vocês fugiram a palavra igual eu agora também. Não, estático é a palavra que Newton usava. Maleável é outra, essa palavra, mas Einstein usava outra. Está no meu livro Anjos e Demônios. O que acontece? A única maneira de Deus encurtar a distância dele para a nossa presta atenção, isso é ciência, tá? Vamos ver se eu consigo. Deus está lá e você está aqui. A ciência chama isso de buraco de minhoca. Então olha, a distância ela é gritante. A Bíblia diz que Deus vai enrolar o tempo e fazer um salto. A ciência chama isso de buraco de minhoca ou buraco negro. É quando você dá um salto, é a escada de Jacó à terra, é o céu ficar acessível a você e Deus diminuir a distância. Por isso que a Nova Jerusalém, que é o reino literal, o reino dos céus, ela desce e ela vai se unir à terra. Isso é literalmente. E aí Jesus reina a partir dali, é evidente, nós estaremos lá. Uns vão governar sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades, outros vão limpar as ruas. Não gostaram dessa parte? Não trabalha para Jesus, você vê se você chega a fazer isso.
Agora veja bem, que chá gostoso. Esse reino, o reino de Cristo, ele é um reino que vem. O reino dos céus é um reino que vamos, mas ninguém vai morar no reino dos céus. Você vai, mas você volta. Você volta com Cristo para o reino milenar dele. Esse é o reino de Cristo que vem para a terra, mas você estará lá e vem com ele. Quer ver? Apocalipse 19, versículo 1. Vamos ter essa síntese breve aqui, para você entender isso. Depois disso ouvi nos céus. Aqui é o céu, terceiro céu. Toda vez que for o terceiro céu, vai usar o termo céus, reino dos céus, no plural, porque é céu dos céus. Algo semelhante a uma voz de grande multidão que exclamava, aleluia. Toda vez que você ouvir o termo salvação, não é anjo cantando. Anjo não canta sobre salvação, é só a gente que foi salvo. Glória e poder pertencem ao nosso Deus. Verso 2, pois verdadeiros são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia, etc. Agora, verso 19, o céu se abre e a multidão entra no céu. Verso 11, por favor. Verso 11, vi os céus abertos. Perceba que no verso 1, o céu abriu e a multidão entrou. Agora no verso 11, o céu abre de novo. E a multidão vai descer. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Eu acho isso tão fantástico. A igreja, ela tem 3 fases. Hoje ela é noiva, ela vira esposa e termina como um exército. Isso é maravilhoso. E diz, ele chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Agora olha a igreja voltando com ele. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Então Jesus não vem vestido de branco, o cavalo é branco, mas ele vem vestido de vermelho, que é cor de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus, é o Cristo. Agora quem é esse povo? Os exércitos do céu os seguiam. Alguém diz assim, mas isso aí não é anjo? É também. Agora observa um detalhe nesse texto. Esses exércitos dos céus que vêm com Jesus no verso 11 em diante, eles estão vestidos com linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Aí você vai, é anjo? Bom, vamos ver o verso 6 em diante. Volta no verso 6. Porque a igreja que chega no céu, ela recebe uma roupa. Então ouvi semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas, fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Olha o resto do texto. Regozijemo-nos e damos-lhe a glória, pois chegou a hora do casamento da noiva. Veja que o contexto é tudo sobre a igreja e as bodas do Cordeiro. E olha o resto. E para vestir-lhe foi-lhe dado o quê? Linho fino, brilhante. Porque o linho fino são os atos dos anjos? Não, são as boas obras. Observa que a igreja chega, ela ganha uma roupa branca, um linho fino. É esse linho fino. Agora volta lá no verso 12. Quem desce com ele? É quem está com esse linho fino. Seus olhos, verso 13. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, seu nome se chama Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam. É só anjo? Vamos ver. Eles estão vestidos de quê? Então quem é que está vindo com ele? Zacarias capítulo 14, versículo 5, por favor. Esse é o relato de você chegando no paraíso, tendo as bodas do Cordeiro e voltando. Agora Zacarias 14, versículo 5 diz, fugireis pelo vale entre os montes, pois ele estenderá até Azel, fugireis como fugiram o terremoto dos dias do rei Uzias. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus, a sua igreja. Olha que relato poderoso. Nós subimos, mas nós descemos. E quando nós viermos com Cristo, a gente vem para sempre. E aqui será um reino de justiça. Que coisa poderosa. Esse é o reino dos céus e o reino de Cristo. Tanto o reino dos céus quanto o reino de Cristo são reinos literais, são tempo e espaço, é lugar onde nós estamos. O de Cristo virá ainda, vai ser aqui em novos céus, nova terra, Nova Jerusalém vem. O dos céus é o paraíso. Quem vai para esse reino? Quem vai para o reino dos céus? Agora, quem vai reinar no de Cristo? Que é outra coisa. Ok,
Isso era só uma síntese breve, porque a mensagem é o reino do Espírito Santo. Deus tem um reino, o Pai. O Filho tem um reino, que é o milênio. E qual é o reino do Espírito Santo? Lucas 17, verso 20 e 21. Que coisa poderosa. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem de forma visível. Bom, meus irmãos, está claro para nós que não é sobre o paraíso, e também não é sobre o de Cristo, porque o paraíso é um reino visível, e o de Cristo também. Agora, a pergunta dos fariseus não é sobre o paraíso, também não é sobre o milênio. A pergunta dos fariseus é sobre o governo de Deus no interior do homem. O reino do Espírito Santo é chamado na Bíblia de reino de Deus. E toda a Bíblia deixa claro que o reino do Espírito Santo não é o mesmo reino de Cristo e nem o mesmo reino dos céus. O reino de Deus mencionado na Bíblia é o governo do Espírito Santo em cada crente. Vamos ver a primeira característica desse reino do Espírito Santo. Primeiro, o reino de Deus, no caso do Espírito Santo, não tem aparência visível. Texto que acabamos de ler. Jesus está deixando claro que este reino, o reino de Deus, não é um reino tempo e espaço. Não é um lugar para onde você vai, nem um lugar que vem. É um lugar revelado. Não é um reino para onde vai ou um reino que vem. É um lugar que nos é revelado. A vocês é revelado o reino de Deus. Você passa a vivenciar dia após dia esse reino. Que coisa poderosa. Não é um reino em que você chega, ou um reino que chega. Esse reino não é um lugar, esse reino não é conquistado, esse reino não é herdado, esse reino é revelado. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Viu a diferença? Meu Deus. A revelação de Jesus está dentro desse reino. Conhecer Jesus, quando a Bíblia diz que é pela fé, que quando você fecha os seus olhos, você está nesse reino. O que acontece? Quando eu não tinha Cristo, eu tinha alma e corpo. O espírito estava morto. Ele não é curado, ele precisa ser recriado. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, isso é chamado de novo nascimento. O espírito é recriado, agora o Espírito Santo vem e ele se assenta. Aquele é o reino. Ele agora se assenta no meu espírito. Não é na minha carne, não é na minha alma. Então toda vez que eu oro agora, eu estou tendo acesso ao reino de Deus. O apóstolo Paulo nos revela literalmente que reino é esse. Em Romanos 14, versículo 17, mais claro do que isso, gente, vamos lá ler em voz alta? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo diz: não é lugar onde você senta, come, não é lugar para onde você vai. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus não tem nada com gente amargurada. O Espírito Santo te deixa alegre. O negócio de Deus é com gente rindo. Se alguma coisa não está te fazendo rir, o Espírito Santo não está governando você. O negócio de Deus é com gente O apóstolo Paulo tinha 2 irmãos que andavam com ele só para fazer ele rir. Só o nome dos caras já sugere uma piada. Onésiforo. Como é que alguém se chama Onésiforo? É para fazer rir. Então Paulo, quando estava preso, ele dizia: chama Onésiforo para me contar piada, porque ele alegra minhas entranhas.
Então, quando Paulo estava amargurado, ele mandava chamar Onesíforo. Quem é o nosso Onesíforo aqui? Onesíforo, sei lá. Quem é? Tem alguém aqui? Quem que é? Nós estamos sem Onesíforo hoje no culto. Lu, não estou te reconhecendo. Aqui, são aqueles irmãos que, se você junta com eles, o que eles fazem? Eles vão fazer você rir. É claro que, irmão, não são coisas que fazem entristecer o espírito. O que é palavrão? Palavrão é pornografia falada. Palavrão é quando você externa em palavras a pornografia. Não há nada que afugenta mais o reino de Deus em você do que o sexo explícito, sem ser o sexo de casal, ou falado, que é o palavrão, ou na pornografia visível. Afugenta o reino. Agora, é evidente que o servo de Deus, ele que tem alegria no Espírito Santo, tem crente, você olha para ele e parece que está chupando um limão galego toda hora, 24 horas. Faz bem para ele ser chato. Mas faz bem para você, não para os outros. Eu quero ver todo mundo rindo agora. Vamos fazer igual o Danduque fazia o povo rir assim, ó. Como é que o Danduque faz? Gente, o cara começa rindo assim, quem não ri? O Dan, quando quer fazer os outros rir, fala. Aí todo mundo tem que rir. Mas veja que Paulo diz: o reino de Deus não é um lugar que você assenta à mesa, que você come, que você bebe, que você vai. O reino de Deus está dentro de vós. Ele é paz, ele é a justiça de Deus, e ele é a alegria no Espírito Santo. Paulo literalmente está dizendo que o reino de Deus é o próprio Espírito Santo, e esse Deus de reino de Deus aqui é o Espírito Santo. Quando Jesus diz: vão e preguem, porque esse reino está próximo, o reino de Deus está próximo, ele está falando do governo do Espírito Santo. Em cada canto ele diz: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, esse reino, ele, o outro, não vem. Jesus foi governado por esse reino, como Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Vê, esse reino é um reino que é revelado, é como uma unção, um azeite que Deus despeja sobre você, e agora você recebe esse reino por revelação. Então, como funciona essa experiência do reino? Funciona mais ou menos assim: o cristão está seguindo aquela vida medonha, xarope, e a vida dele é temporal. Se ele estiver bem hoje, ele põe um versículo, se ele não tiver, ele desabafa. E ele vai seguindo o fluxo da vida, mas contudo ele tem um cristianismo filosófico, contudo ele tem um cristianismo de tese. Mas quando o reino de Deus é revelado a ele, muda tudo. Agora ele passa a ter paz, justiça e alegria. Ainda em meio a lutas e tempestades, ele consegue contornar, porque ele não vive do tempo. Veja, o trabalho dele não controla ele, as más ou boas notícias não dominam ele, ele é governado pelo Espírito. Quem controla ele é o Espírito Santo. Ele se entristece, mas ele não se entrega. Quem governa ele é o Espírito Santo. Segundo, nesse reino você não vai, nem ele vem, nem você conquista. É igual igreja, gente. Você abre um açougue, você abre uma escola. Igreja você não abre, ela nasce. Ninguém abre igreja, ou ela nasce ou não nasce. Se abrir igreja fosse fácil, tudo que é pastor estava bem, porque primeiro ela tem que ser gerada no reino e depois externada. Então ela nasce. Igreja deve nascer. É algo que é gerado e não construído. Igreja é uma revelação interna de Deus ao mundo externo. Em Mateus 6, do 9 ao 10, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso e a clamar por governo desse reino.
Vamos ver. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Olha a diferença. Toda vez que você ouvir o termo nos céus, é o lugar. Santificado seja o teu. Agora, se o Pai está no céu, eu deveria orar para ir para lá, não é? Também. Mas Jesus está dizendo que em oração ele diz: venha o teu reino, e seja feita a tua, assim como a sua que está no céu, na terra. Então Jesus está falando que essa oração ela é temporal. É o reino de Deus governando você aqui na terra. Vou te explicar como que é esse segredo em oração. Toda vez que você for orar, a sua carne não vai querer, e nem os homens mais santos do mundo podem dizer que a carne dele ama orar, porque Jesus deixou claro que a carne é fraca para orar, mas o Espírito está sempre pronto para orar. Então vou te ensinar o meu segredo, que não é segredo. Toda vez que eu vou orar, vem na minha cabeça: posso orar mais tarde, posso orar depois, vou fazer isso, ou vou assistir um filme. E aí vai passando o dia, vai passando, chega lá no final, você ora um pouquinho, porque o corpo já está cansado. Então normalmente o que eu faço? Antes de dobrar o joelho, eu não tenho prazer nenhum. Mas é engraçado que a oração é um modo do Espírito, nunca da carne. Quando eu dobro o joelho, automaticamente as lágrimas já vêm, porque agora o Espírito subjugou a carne. Normalmente o que a gente faz? A gente se levanta da oração nos primeiros 15, 20 minutos, porque some as palavras, e você pensa que já disse tudo, então é hora de sair. Ontem eu disse para uma irmã: pastor, eu às vezes não tenho mais o que falar. Eu falei: mas quem te disse que você tem que ter alguma coisa para falar diante de Deus? Mas da onde você... A Bíblia diz que a oração é um ato de se humilhar, falar vem depois. Quando você dobra o joelho, começa uma guerra assim, ó. Vem palavra, o diabo tira, o Espírito Santo põe de novo. Aí depois fica mais uns 2 minutos sem palavra, o Espírito Santo põe. Aí o diabo vem e tira, o Espírito Santo põe de novo. Porque o que o diabo quer é que você pense que não tem mais nada para falar, mas você fica ali, ó. Aí fica em silêncio alguns 2 minutos. E as lágrimas rolam. Daqui um pouco o Espírito Santo põe outras palavras, ele começa a revelar coisas que você não sabe, ele começa a revelar segredos que você não via, pecados que você não lembrava, e ele lembra dores que você não tinha. Aí daqui um pouco some aquele momento, você tem que continuar. Em 1 minuto e meio, 2, 3 minutos, volta a palavra de novo. Veja que é o Espírito Santo pondo palavra e o diabo tirando, pondo palavra e o diabo tirando. É nessa batalha de hoje que vai ser amanhã de novo. O que o diabo quer? Que você saia do reino. O governo é ali, e ali durante o dia você é governado por aquele momento. E quando você tem essa atitude de subjugar o corpo, entenda, o corpo é automatizado. O seu corpo entende que tal hora do dia é hora de escovar o dente, que tal hora do dia é hora de ir no banheiro, que tal hora do dia tem uma cesta, que tal hora do dia é hora que você começa a abrir a boca. Veja, ele acostumou sistematicamente a viver coisas naturais. Quando você começar a orar, os 2 primeiros meses serão muito difíceis, porque os 2 primeiros meses é só batalha. Uma pastora me ligou, e ela estava muito preocupada, porque ela entrou, muitos, nessa luta de orar. E ela falou: pastor, eu estou já 2 meses orando, eu estou muito angustiada. Eu falei: você está angustiada? Porque eu só choro, eu não sei o que está acontecendo comigo. E chorava. E eu ouvindo. Falei: Renata. Ela: ai, mas o quê? Eu estou muito mal. Eu falei: não está não, você está muito bem. Mas pastor, eu estou destruída. Eu falei: é isso que a oração faz com a gente. Ela mata você. A oração não te promove, a oração te mata. Ela arrebenta com o seu ego. Qual é o primeiro? São 3 efeitos da oração. Primeiro, ela arrebenta com a carne, ela quebra o coração. Então agora aquela pessoa culpada já não é mais tão culpada. Você já começa, em vez de exigir que ela lhe peça perdão, você já sente desejo de você pedir perdão. A justiça própria morre, porque o primeiro ato da cruz é te matar. As pessoas não gostam de mensagem da cruz porque ela não promove, ela mata as pessoas.
Em oração, Deus mostra para você quem você é de fato, não quem você pensa que você é. Então, duas coisas acontecem na oração. Primeiro, você vê a preciosidade de Jesus. Segundo, seus pecados. Aí é quando você morre. Fala, meu Deus, eu não sabia que eu era um demônio. De fato, irmãos, todos, não é você ou eu, todos sem oração têm potencial para ser um demônio. Primeiro mês, eu disse para ela, falei, Renata, agora o que você vai fazer? Você vai procurar seu marido, seus filhos, vai fazer o que eu fiz em casa, vai dizer para você, olha, eu não estou com depressão, não se assuste, a minha rotina mudou, porque os filhos, mãe, você está bem? Ela está lá orando. Fala, pastor, eu vou lá, faço meus trabalhos, mas me dá vontade de voltar para o quarto de oração. Falei, Renata, vai durar uns 2, 3 meses, depois você vai entrar numa segunda fase, a fase da permanência. Agora você vai aprender a gerir isso, você vai aprender a estar, a treinar a voz de Deus dentro de você, e saber que é quando você está diante dele, que você, essa sensação de pequenez, de insuficiência, é a cruz te matando. É o que destrói o homem, é quando ele tem autossuficiência, quando ele se acha bom, ou não suficientemente pecador, é que ele está morrendo de fato. Mas quando você depende de Deus, e você se vê diante da cruz, fala, eu sou o Jiraya. Não, Jiraya é bom, eu sou o Satangos, eu sou a minha pior versão. Eu estava pregando esses dias, irmãos, eu só quero ser um jumento. O povo assustou, eu falei assim, mas aquele que Jesus montou, só aquele, os outros eu não quero. Mas sabe quando você quer ser esse jumento? Só quando você está em oração. Senão quando você não está, você fala, Senhor, eu sou bom, eu acho que eu sou o melhor pregador, eu acho que eu deveria pregar nessa, olha, eu vou pregar melhor sermão desse congresso. Toda vez que eu vou pregar, irmãos, eu estava explicando a alguém, pastor, qual é a sua sensação quando você vai pregar num congresso com milhares de pessoas, com um monte de pregador famoso? Eu vou te dizer qual que é. Eu dobro o joelho toda vez, Senhor, mata meu coração agora, e eu começo uma luta, Senhor, não deixa meu ego falar, porque o ego começa, você vai pregar a melhor mensagem do congresso, você vai ser o melhor pregador do congresso, você vai arrebentar. Aí eu falo, meu Deus, aí eu começo, gente, e aquela luta, você não vai ser, você depende de Deus. Senhor, olha o que essa desgraça dessa carne está falando para mim, está dizendo que eu vou arrebentar. Não, Senhor, eu não quero arrebentar, eu quero ser obediente. Aí quando eu vejo, eu falo, Senhor, eu nem merecia estar aqui. O Senhor tirou um mendigo, um cara que nem sabia ler e escrever, falava zóio, aí eu percebo, morreu, posso subir e pregar. Mas o que acontece? Você tem que aprender a treinar o seu coração. Toda vez que ele estiver cheio de justiça própria, ele está precisando de cruz. Toda vez que ele estiver cheio da razão, ele está precisando de cruz. Eu estava pregando uma igreja no final de semana, gente, eu não vim aqui para você se sentir mal, eu vim aqui para matar você. Eu não quero que você se sinta mal, eu quero que você morra seu ego, seu orgulho, dependa da cruz. Fala, Senhor, eu sou um pobre, miserável, pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua cruz, é a tua graça que me basta. Enquanto você ficar, eu mereço, me abandonaram, não me dão atenção, você está cheio de justiça própria, não tem o reino de Deus governando você. Preste muita atenção, o segredo para vencer no ministério, aí, pastores e obreiros, pastores, sabe qual é o segredo para ter sucesso no ministério? Sempre acha que você não merece a posição que Deus lhe deu, ou que seu pastor lhe deu. Sempre diga, eu não mereci estar aqui, a vida toda diga isso, todo dia eu digo, Senhor, eu não merecia estar nesse congresso, eu não merecia ter esse convite, quem sou eu perto desses caras? Mas o meu ego está dizendo, não, você é isso, você é aquilo outro, e aí eu começo uma luta, o Senhor mata esse ego, mata, e enquanto eu não fico ali, enquanto eu não entender que ele não matou, eu sei que vai ser um fiasco. Coração é uma desgraça, gente, ele corrompe a verdadeira intenção. Jeremias diz que ele não tem cura.
E aí a oração cala o ego, mata o ego. Essa cruz maravilhosa de Cristo nos faz entender que nós sempre precisamos e dependemos dele. Meu Deus, meu Deus. Por isso que Jesus disse: ore assim: venha teu reino, seja feita a tua vontade. Terceiro, o reino de Deus é quando cada crente possui o governo do Espírito. Quando Jesus disse: preguem, o reino de Deus está próximo, ele está falando da vinda do Espírito Santo. E esse Deus aqui é a pessoa do Espírito Santo. Veja, o reino de Cristo é o paraíso, o reino dos céus é o reino de Deus, do Pai. O reino do Espírito Santo está dentro de você. Jesus está lá agora governando. O Pai está num lugar invisível que ninguém nunca acessou, e etc, etc. E o Espírito Santo está governando a partir de onde? Do meu interior. Nesse exato momento, Ele está sentado, me governando. E Ele só governa crente que ora. Porque quem não ora não ouve Ele. Porque Ele fala e você não. Porque o coração não consegue ouvir, é barulhento, é magoado, é ferido, irado, nervoso, então é muita coisa. Mas quando você todo dia tem aquela atitude, você treina o coração a ouvir Deus. Aí você vai fazer um bom negócio, aí você vai vender bem, as palavras vão vir naquela negociação. Nossa, como você conseguiu fazer esse negócio? Sabedoria, o Espírito Santo lhe guiando. Você quer ver? Romanos capítulo 14, versículo 10, ou 10, 14, perdão, Romanos 10, 14, se não for 10, 14, é 14, 10, não é 14, 10, contudo é um dos dois. 8, 14. Cabeça cansada, gente, cabeça cansada. Você viu como é que a gente vai buscando a informação e pesca ela de uma vez. Pronto! Isso é mente, vai, pescou. E Ele vos fará lembrar todas as coisas. Vamos lá? Todos os que são guiados. A palavra guiado no grego ali é governado. Eu amo o Espírito Santo. Ele diz: todos os que são governados pelo Espírito Santo. Esses são. Ah não, isso merece, com essa mão gelada, é um sacrifício de um bom aplauso ao Senhor. Eu penso que mesmo com essa mão, bata assim, ó, por indução. Que coisa! Olha, eu estou empolgado, porque a mim foi revelado assim. Eu não sei se você está entendendo a dimensão da revelação. Contudo, isso não foi revelado ali, senão eu teria lembrado. Foi revelado aqui. Quando Jesus diz: pregue o reino de Deus, é isso que Ele está falando. É isso que Ele quer dizer. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está dentro de vós. E esse reino, gente, ele deve ser buscado. Por isso observe o termo: busquem o seu reino e a sua justiça. O termo é: não vá para o reino, você vai também. Ou não venha ao reino, porque o reino do Cristo virá. Mas é busquem. E quando Jesus diz venha teu reino, Ele está falando do governo do Espírito, ser governado pelo Espírito Santo. Aí surge uma pergunta crucial: como Deus governa cada crente então? Deus governa o crente pelo Espírito Santo. Deus governa o crente que ora. Deus governa uma igreja que ora. Deus governa um ministro que ora. Então uma igreja que não ora, que não tem comunhão com o Espírito Santo, lamentavelmente não tem o governo de Deus. Não está buscando o reino de Deus e não tem o reino de Deus. Foi sobre esse reino que Jesus disse: deixai vir a mim essas crianças. Elas entendem o que é justiça, paz e alegria no Espírito. Delas é o reino. Ó,
E por quê, gente? Por conta da pureza. O apóstolo Paulo cita algumas coisinhas que eu gostaria de terminar aqui mostrando a você, que afugenta o reino de Deus, ou seja, o reino do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, do 19 ao 21, coisas que afugenta. Veja, você tem o governo do Espírito e o governo da carne, são inimigos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Pronto. Continua: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Vê, essas coisas afugentam o Espírito Santo na sua vida. Ele, fica gritando em casa, falando palavrão e tocando terror. O Espírito Santo deve falar: meu Deus, que casa tumultuenta, Senhor da glória. A inveja, embriaguez, você quer ver? Olha lá. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, eu os advirto como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas afugenta ou não? Quem quer o reino? Veja, uma casa governada pelo Espírito está cheia de paz. Gente, tem gente aí que daria tudo para ter paz no lar. Eu só queria paz, pois tu tem possibilidade de ter. Seja governado. 1 de Paulo aos Coríntios 6, do 9 ao 11 também. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Observa o termo. Ou, continua, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não briguem comigo. Pastor, por que o senhor não falou livro? Senão o YouTube derruba a transmissão. Mas você leu. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Palavras do nosso Senhor. Agora pense comigo, é o que mais fazemos: afugentar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, não ter comunhão com o Espírito Santo. O que mantém os homens de pé não é o caráter que o pai deu para eles ou mãe, porque quem não cai com mulher, cai com outra coisa, cai com orgulho, cai com mentira, todo mundo cai. Mas eu falei: Senhor, por que esses homens estão caindo? Por que muitos estão envergonhando o reino? E eu orava, irmão, quando isso acontece, eu passo a amar mais a igreja. Isso me causa um efeito contrário em mim, deveria causar em você. Eu corro para a cruz e eu entro num pânico, falo: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixe cair, me mantenha de pé, porque olha, meu Deus, quem fizer tropeçar meu Deus do céu. E eu entro num pânico, pedindo ao Senhor sua graça e sua misericórdia. E sabe o que o Senhor me disse? Em oração eu perguntei, em oração ele me respondeu. E eu vou lá no aplicativo do Clube Santo, agora vai ter um bloquinho de nota dentro dele, para quando Deus falar assim. Ele me disse assim: o maior motivo por termos tantos líderes caindo, grava essa revelação no seu coração, que talvez você nunca ouviu, e nem eu, ela é simples e poderosa. Estão caindo está no fato de deixarem de contar com a graça de Deus para se manterem em pé. Falei: como assim? O maior fato disso está em deixarem de orar diariamente a oração que Jesus nos ensinou. E qual a oração que ele nos ensinou? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino do Espírito Santo. Jesus disse: vocês têm que orar diariamente, não me deixem cair. Ele está deixando claro: contem com a cruz, contem com a graça e com o favor de Deus para ficar em pé em tempos difíceis. A palavra mal aí que Jesus usa, não me deixe cair no mal, a palavra grega é poineiros, e significa literalmente iniquidade. É a palavra, quando a Bíblia diz que Lúcifer era perfeito em tudo, até que achou maldade, iniquidade no coração dele. O que é iniquidade que Jesus fala? Ore para você não ser iníquo. O texto de
Jesus está literalmente dizendo: não me deixe virar um iníquo. O que significa? Pecar e o pecado ser comum a ponto de eu não me arrepender dele. Fazer uma teologia, justificar, todo mundo peca, todo mundo, ninguém é perfeito. Veja, eu endureci o coração. Isso agora deixa de ser pecado e passa a ser mais que pecado, passa a ser uma iniquidade que Jesus chama de maldade. Aí Jesus deixa claro: orem para o seu coração não ficar de pedra. Orem clamando a Deus: Senhor, quebra-me, 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 quebranta-me. Senhor, eu quero ter olhos molhados. Senhor, eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero sempre me estar aos teus pés na cruz. Senhor, gente, ninguém cai dessa posição, ninguém tomba dessa posição. É de joelhos que ficamos de pé. E você não está de joelho por um ato religioso, é por um ato de dizer: Senhor, se eu não ficar de joelho, eu tenho potencial em escandalizar o reino. Jesus está dizendo: muitos estão caindo porque deixaram de orar diariamente, pedindo a misericórdia de Deus para não cair. A oração diária começa: Senhor, não me deixe cair. Agora, se você não ora diário para não cair, naquele dia pode ser o dia da sua queda. Entendeu? Eu vou te falar, foi a coisa mais poderosa que o Senhor me disse, a maior resposta que eu tive em toda a minha vida. Porque o Senhor me disse: não é pedindo, Senhor, eu não quero envergonhar o reino por orgulho, porque tem gente que não quer envergonhar o reino por orgulho para não perder o nome, credibilidade, para ser uma vergonha. Não, eu não quero desviar os pequeninos, eu não quero ser uma vergonha para o reino de Deus. Ele disse: você não quer? Então você tem eu como centro da sua oração, então ore todo dia: Senhor, me mantenha de pé. Ele disse: te mantenho de pé, se mantenha de joelho. Eu te mantenho de pé se você se mantiver de joelho. Espírito Santo, meu amigo, o fato de se manter em oração diária e comunicação com o Espírito Santo é sobreviver nessa batalha de carne e espírito e manter-se até o dia de Cristo. Isso é governo do Espírito Santo. Fique em pé. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário, e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e
o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.